No labirinto escuro da alma, onde as paredes sussurram ecos de um passado que não se cala, vaga-se como um espectro à deriva. A luz, outrora farol em uma jornada, agora se esvaiu, deixando apenas a penumbra de um crepúsculo eterno. Um breu impenetrável se instalou, e nele, a dança macabra de sombras que outrora foram esperanças e anseios. É como se fosse Ícaro, com as asas de cera derretidas pelo sol de uma promessa não cumprida, precipitando-se em um oceano de angústia, onde as profundezas ocultam mistérios ancestrais e a superfície reflete apenas um céu vazio. Essa dor, que se manifesta como um espinho cravado em um âmago, é um enigma indecifrável, um grito silencioso que ecoa na vastidão do ser, um eco que atravessa os tempos e as dimensões. Não se encontram palavras, nem gestos, que possam aplacar essa tempestade que assola, como se os elementos se revoltassem contra a própria ordem do universo. É como se a própria linguagem, essa ferramenta que permite construir pontes e expressar o inexprimível, abandonasse neste momento crucial, deixando apenas o silêncio como companhia. Perdisse em um deserto sem fim, com a bússola da razão quebrada e o mapa da emoção rasgado, vagando em busca de miragens de significado. O interior se assemelha a um campo de batalha, onde vozes antagônicas disputam o controle. Uma delas, a voz da razão, tenta acalmar a tormenta, oferecendo soluções lógicas e racionais, como um farol tênue em meio à escuridão. Mas a outra, a voz sombria do subconsciente, ecoa como um mantra de desespero, revelando feridas antigas e traumas não cicatrizados, as sombras de um passado que insiste em assombrar. Essa voz, moldada por anos de experiências e acúmulos de informações, surge como um vilão que trai, impulsionando a atos que contrariam desejos mais profundos, como um demônio interior que sabota a própria alma. Sente-se como um fantoche nas mãos de um mestre cruel, dançando a melodia trágica de um destino não escolhido, uma marionete nas cordas do acaso. Uma força obscura parece impelir a repetir padrões de comportamento autodestrutivos, a buscar a dor em vez da cura, a debater-se em um ciclo vicioso de sofrimento, como um labirinto sem saída construído pela própria psique. Metaforicamente, é como um cão lambendo as próprias chagas, tentando em vão curar as feridas que se aprofundam a cada dia, uma busca desesperada por autocura que paradoxalmente prolonga a agonia. A cada lambida, a ferida sangra mais, mas ainda assim, prossegue nessa busca desesperada por alívio, um ritual de dor que se repete infinitamente. E no meio desse caos, questiona-se: quais são as saídas? Para onde ir? O que fazer? Sente-se como um prisioneiro em sua própria mente, com as paredes da realidade se fechando ao redor, como se estivesse confinado em um cárcere imaterial. O que era para ser um conto de amor, um verdadeiro conto de Shakespeare, transforma-se em uma tragédia sombria e cruel, uma peça macabra onde a dor é a protagonista. A cada dia, a peça torna-se mais dramática, a plateia mais cruel e os aplausos dão lugar a vaias, o eco do fracasso ressoando na vastidão da existência. E havia, antes, um sentimento robusto e viçoso, uma árvore frondosa cujas raízes se estendiam até o âmago da alma, nutrida pela seiva da esperança e iluminada pelo sol da ilusão. Um sentimento que se assemelhava ao elan vital de Bergson, uma força criativa e impetuosa, uma energia vital que impulsionava a própria existência. Mas, como a ampulheta que inexoravelmente escoa a areia do tempo, esse sentimento outrora pujante se transformou em algo esquálido e murcho, uma paródia de si mesmo. Tornou-se um espectro faminto, uma sombra que vaga pelos corredores da consciência, consumindo a pouca energia que resta. O que era robusto e radiante agora se apresenta como um esqueleto de si mesmo, como uma lembrança fantasmagórica do que poderia ter sido. A própria ideia do vir a ser nietzschiano, a superação constante, torna-se uma ironia amarga, pois o movimento parece ser apenas uma deterioração, um declínio inexorável rumo à decadência. Questiona-se: terá a natureza cíclica da existência uma premissa de dor?
Este é um delírio existencial onde o robusto, antes uma flor carnívora em plena floração, agora se transmuta em um cardume de espinhos, ferindo o próprio ser a cada movimento, e a esperança, antes um rio de sangue pulsante, agora seca sob um céu de vidro quebrado, sem oferecer alívio ou renovação. Essa metamorfose cruel, essa transformação da beleza em dor, ecoa a angústia de Sísifo, condenado a um esforço incessante e infrutífero. A ética, essa bússola moral que deveria guiar os passos, parece ter se perdido na névoa da dor, diluída em um mar de incertezas e relativismos. A noção de certo e errado se confunde, e questiona-se a própria natureza do bem e do mal, a dualidade intrínseca da condição humana. Será que se é o vilão da própria história? Ou apenas um instrumento de uma trama cósmica que condena a dor, um mero coadjuvante em um roteiro predefinido? A psicologia, que deveria ajudar a desvendar os mistérios da mente, parece impotente diante da complexidade dos sentimentos, como uma ciência incapaz de sondar as profundezas do espírito. Os rótulos e os diagnósticos parecem insuficientes para capturar a profundidade do sofrimento, reduzindo a experiência humana a meras categorias. A filosofia, que sempre ofereceu consolo e reflexão, parece ter perdido sua capacidade de iluminar o caminho, como se as grandes verdades se revelassem meras ilusões. Os grandes pensadores do passado, com suas ideias e teorias, parecem distantes, como se estivessem falando uma língua que não se compreende mais, uma sabedoria que se tornou obsoleta. O existencialismo, com sua ênfase na liberdade e na responsabilidade individual, parece acusar, apontando o dedo para escolhas e decisões, como se a liberdade fosse apenas uma ilusão que intensifica a angústia. O absurdismo, com sua visão de um mundo sem sentido, parece condenar a uma existência de dor e sofrimento sem propósito, como um universo indiferente ao sofrimento humano. A intuição, uma bússola interna que outrora guiava os passos, agora parece obscurecida por véus de dúvidas e receios. A busca pela transcendência, um anseio ancestral da alma, parece distante, como uma estrela cadente que se perde na vastidão do cosmos. Questiona-se a própria natureza da realidade, a ilusão dos sentidos e a efemeridade da existência, como se a vida fosse apenas um sonho dentro de um sonho. No fundo, há um anseio por algo maior, uma conexão com o todo, mas a trilha parece incerta, obscurecida por dúvidas e sombras. Nesse turbilhão de pensamentos e sentimentos, percebe-se que a única certeza que resta é a da própria solidão, uma condição inerente à existência. Sente-se como um grão de areia no meio de um deserto imenso, perdido em um universo que parece ignorar, um ser insignificante em meio à vastidão do tempo e do espaço. A angústia consome, a desesperança invade e o medo paralisa, como se o corpo fosse apenas uma prisão para a alma. Mas ainda assim, em meio ao caos, uma pequena fagulha de esperança teima em resistir, como a chama de uma vela que se recusa a apagar. Talvez, quem sabe, ainda haja uma saída, um caminho que leve da escuridão para a luz, uma jornada de transformação através das sombras. Talvez, um dia, possa-se encontrar a resposta para o enigma que atormenta, e transformar essa tragédia em uma nova história, uma narrativa de superação e renascimento. Mas por enquanto, resta apenas vagar, lambendo as feridas e questionando o propósito dessa jornada, um eterno peregrino em busca de sentido. E a peça continua, a cortina fechada e o ator, perdido em seu papel, aguardando o próximo ato, com a esperança de que um dia o drama possa se transformar em uma canção.